Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sábado, dia 27 de setembro de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é para as eleições de 2026, do próximo ano. Aqui diz que o Tarcísio freia a ofensiva presidencial enquanto Ratinho Júnior busca políticos de São Paulo por 2026. Desânimo sobre projeto de anistia e resistência do clã Bolsonaro em indicar presidenciável pesam para o governador de São Paulo. Já no Congresso Nacional, Paulinho reúne apoio de 8 partidos para reduzir penas por atos golpistas. Essa proposta não deve ir a plenário. Siglas somam 201 deputados. Agora, um assunto internacional sobre os Estados Unidos. O governo Trump diz que vai revogar visto de Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia. E os Estados Unidos também cancelaram o visto de presidente do PSOL. No próximo assunto deste sábado, a ANP interdita a refinaria da Refit, que é alvo de operação contra fraude. E o combate à fraude é tema central também das emendas. Já neste carrossel de imagens da manhã deste sábado, temos aqui essa foto sobre plenário esvaziado. Representantes da maioria dos países, inclusive o Brasil, deixam o salão da Assembleia Geral da ONU durante o discurso de Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. E, além disso, também houve um protesto em Nova York. Manifestantes carregam bandeiras palestinas e cartazes em um ato contra Netanyahu, premier israelense, durante o seu discurso nas Nações Unidas. Agora falando sobre o Brasil, das estradas paulistas, rodovias de São Paulo terão 37 novos pedágios free flow até o fim do ano. E na religião, religiosas buscam equilíbrio entre clausura e conectividade no centro de São Paulo. O próximo assunto é para o julgamento do ex-presidente. Condução de Moraes no caso da trama golpista fortalece mau juiz, diz o advogado de Heleno. O Matheus Milanês afirma que recurso para anular julgamento tem chance baixa. No judiciário brasileiro, Barroso frustra feministas ao deixar de lado a ação que pretende descriminalizar o aborto. E esses grupos tinham a expectativa de que o ministro do Supremo Tribunal Federal avançasse com o julgamento. Já sobre o Rio de Janeiro, aqui diz que o Estado autoriza máquinas de apostas e credencia empresa com familiares de bicheiros. A Loterge diz que credenciamento envolve análise jurídica e documental. O próximo assunto é da seção Cuide-se do Folha de São Paulo. Processo sobre produção de cloroquina pelo Exército está parado há mais de 3 anos. O Exército diz que essa crise sanitária motivou a ampliação da produção desse medicamento. E sobre saúde das camas de hospital, a polêmica do luxo. Como o Pilates se afastou de suas raízes. O método foi transformado em símbolo de status e exclusividade. Agora sobre a COP30. Free Zone, espaço paralelo à COP30, quer adolescentes e crianças no debate climático. Estão previstas apresentações teatrais, shows, oficinas, cursos e também exibição de filmes. Na sessão Pare para Ler de hoje é sobre astronomia, que diz: Ana Branca é vista comendo um planeta semelhante a Plutão. O telescópio espacial Hubble mostrou que o objeto engolido era gelado e não rochoso, o que fornece evidências de que esses corpos existem também fora do nosso sistema solar. Agora, nas matérias especiais deste sábado, espanhola Rosa Monteiro, de O Perigo de Estar Lúcida, estreia curso de escrita
criativa sobre energia limpa. O leilão contrata soluções de energia solar, diesel e baterias para áreas isoladas. Já na seção na seção todas do Folha de São Paulo, nunca somente cabelo e beleza, afirmam donos de salões e clínicas de estética para negras. E cientistas estudam genes de espanhola que viveu 117 anos de idade. Sobre a economia, o Folha de São Paulo nos apresenta os seguintes assuntos. Primeiro é para o mercado imobiliário. Quanto custa ser dono de uma fração de resort para as férias? Multipropriedade atrai a classe média brasileira e já move 79 bilhões de reais por ano. E Cidade Ademar ergue edifícios altos, porém, cenário de periferia permanece. E o centro tem estrutura, falta aquele sopro, diz uma CEO de incorporadora. Um próximo assunto, ainda falando sobre economia, homens brancos voltam a dominar conselhos de empresas americanas, revela uma pesquisa. Perfil é a maioria dos novos diretores este ano em empresas do S&P 500 desde o ano de 2017. Agora, para o governo Lula, o MTE prepara um pente fino no seguro defesa do INSS para combater fraudes e o Ministério do Trabalho deve assumir gestão do benefício, conforme MP. Agora, sobre companhia aérea, Latam planeja adicionar até 30 novos destinos no Brasil depois de comprar aviões da Embraer. Azul e Gol disparam na bolsa após a dissolução de processo de fusão. Já na política, o jornalista Eduardo Scolese lança livro sobre como Folha atuou nos anos Bolsonaro. E esse evento acontecerá hoje, neste sábado, dia 27 de setembro, na livraria Megafauna, no centro da capital paulista. Já um outro assunto também na política diz que o partido PSD já prevê saída de Silveira com possível chegada da vice de Zema ao partido. Agora na folhinha, todo mundo tem seu brinquedo favorito e 6 crianças contam o delas. E sobre saúde, a Anvisa poderá multar fabricante do Rivotril por não comunicar mudanças dentro do prazo. Bebidas adulteradas com metanol causam intoxicação de 9 pessoas lá em São Paulo. No cotidiano, temos aqui um destaque para o Rio de Janeiro. Decisão judicial revoga prisão preventiva do rapper Oruan e estabelece medidas cautelares. O ministro do STJ considera a fundamentação para a detenção insuficiente. Já no Folha Jus, solta após 30 anos, Dominique fugiu da cadeia e jogou bitucas em tigelas de refeição. Agora, um caso que aconteceu no litoral de São Paulo. Cale a boca, diz um vereador de Ubatuba para uma moradora. Nos assuntos internacionais de hoje, temos aqui a primeira que retrata a memória de Assata Shakur, a ex-pantera negra procurada pelo FBI e exilada em Cuba. E ela morreu aos 78 anos em Havana. Condenada por matar policial em 1973, ela fugiu e recebeu um asilo de Fidel Castro em 1984. E o Folha também nos traz o editorial de The Economist. Eles escrevem o seguinte: Donald Trump falhará em silenciar críticos, mas os Estados Unidos perdem mesmo assim. O desejo do presidente de controlar o que as pessoas veem e leem sobre ele é óbvio. Já um próximo assunto. Maduro oferece ajuda a Trump para capturar líderes de gangues e cartéis de drogas venezuelanos. Essa proposta faz parte do esforço do ditador para restabelecer conversas com Washington. Já no esportes, bola de ouro. Pontuação da bola de ouro mostra Rafinha bem longe do pódio. E Vini Júnior começa a temporada com queda na bola de ouro e mudança no Real
Madrid. E Brasil completa 6 anos sem prêmios relevantes na bola de ouro. Agora no Rio Grande do Sul, falando sobre esportes, aos 50 anos, o skatista mineirinho diz realizar um sonho após a descida de 70 metros em prédio de Porto Alegre. Red Bull transformou fachada inclinada de prédio icônico da capital gaúcha em uma rampa. Já nas matérias mais lidas pelos leitores do Folha nessa semana, temos aqui o primeiro assunto, que é para o mercado de trabalho. Toyota dará férias a 5.700 trabalhadores, fará layoff e vai manter salários após destruição em fábrica. Já o segundo assunto é sobre o julgamento do ex-presidente. Condução de Moraes no caso da trama golpista fortalece o mau juiz, diz o advogado de Heleno. Já o terceiro texto é de Mônica Bergamo. Estados Unidos cancelam visto de presidente do PSOL. A quarta matéria mais lida da seção Cuide-se do Folha de São Paulo, que a Anvisa poderá multar fabricante do Rivotril por não comunicar mudanças dentro do prazo. E por último, a quinta matéria para o Congresso Nacional, que Paulinho reúne apoio de 8 partidos para reduzir penas por atos golpistas, ainda sem maioria. Agora, no caderno de cultura, o Folha nos apresenta neste sábado estes 3 destaques. O primeiro, Omar Sy e show de Arrigo Barnabé, o que vê na TV no streaming neste sábado. Já na área da música, quem é David? O cantor ligado ao caso de um corpo de uma menina que foi encontrada em seu carro. E em filmes, Jeremy Strong vai assumir o papel de Mark Zuckerberg na sequência de A Rede Social. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, temos aqui estes 3 principais destaques para o fim de semana. Primeiro é na área da cultura, sobre o bem brasileiro. O Seu Jorge fala do disco Baile à la Baiana e também sobre a sua visão do país. No caderno Bem-Estar, o que tomar para melhorar o seu sono? Veja prós e contras dos suplementos. Na editoria de Economia e Negócios, influenciadores de volta à vida de CLT. Por dinheiro e saúde, muitos deixam as redes sociais. Temos aqui esta imagem que o discurso do premier de Israel sofre um boicote na ONU. Como a gente consegue observar aqui o Netanyahu no púlpito e as cadeiras praticamente vazias. Em um plenário esvaziado, Netanyahu criticou onda de reconhecimentos a um Estado palestino. E o Brasil, inclusive, participou também desse boicote. Já a manchete de hoje trata de gastos públicos. O Tribunal de Contas da União pode obrigar o governo a congelar 34 bilhões de reais a mais em 2026. Essa medida seria necessária para cumprir a meta. A determinação do Tribunal de Contas da União de que o governo persiga o centro da meta fiscal e não mais o limite inferior da banda pode levar a uma pressão da ala política do Planalto por redução da própria meta de resultado primário em 2026, algo indesejado pelo mercado financeiro e pela equipe econômica. O posicionamento do Tribunal de Contas da União obrigaria o governo a fazer um congelamento adicional de gastos de até 34,3 bilhões em ano eleitoral ou elevar a arrecadação. Em 2026, o governo se comprometeu com um superávit primário de 0,25% do PIB, ou 34,3 bilhões de reais. Mas o arcabouço fiscal prevê uma margem de tolerância, que seria déficit zero. E também o governo diz que o Congresso barrou o centro da meta em PEC.
E uma nota em destaque aqui do Estadão diz: vitória da discrição diplomática. Já Carlos Andreas escreve: bolsonarismo eduardista. Agora, sobre o crime organizado, que também é um destaque nesta manhã de sábado aqui no jornal O Estado de São Paulo. PCC tem grupo treinado para matar autoridades, diz Derrite. Chamada de restrita tática, equipe reuniria atiradores que utilizam diversos tipos de armamento. O secretário informou que Rafael Marcel Dias Simões, o Jaguar, preso há uma semana, é um dos assassinos do ex-delegado-geral Rui Fontes. E ainda falando sobre essa criminalidade, ANP e Receita interditam refinaria de Manguinhos, que é alvo da carbono oculto. Já sobre a aliança, documentos indicam que Rússia treina China para atacar Taiwan. Esse acordo faz parte de negociação para a venda de armas russas para Pequim, informou o Washington Post. Agora aqui na política do nosso país, ministro filiado à União Brasil pede demissão a Lula, mas fica mais uma semana. O presidente quer que Celso Sabino convença o partido a deixá-lo permanecer no governo. Porém, a União Brasil exige a sua saída. Agora, um outro assunto, também aqui na capa de hoje, é sobre economia e negócios. Recuperação judicial nos Estados Unidos enterra a fusão entre Gol e Azul. Controladora da Gol desistiu, após o executivo da Azul dizer que união não era prioridade. Agora, para a Câmara, relator de cassação de Eduardo Bolsonaro promete isenção. E por último, no caderno de cultura, temos aqui um texto de Alice Ferraz. Certidão de morte violenta será dada à família de Rubens Paiva. Agora, na capa do jornal O Globo deste sábado, temos aqui no alto da capa um destaque especial do segundo caderno que fala sobre o humor e o poder. O Burrei, texto que volta às livrarias em nova edição, critica autoritarismo e se mostra atual. Nos palcos, temos aqui Augusto Marino e a Esther Góes em O Burrei, que reestreia em outubro. Agora, nesta imagem, temos aqui um protesto contra Netanyahu na ONU. O pronunciamento do primeiro-ministro de Israel na Assembleia Geral foi marcado pelo protesto de delegações de vários países, incluindo o Brasil, que se retiraram do plenário na hora. Diante da plateia esvaziada, o premier exigiu do Hamas a libertação de reféns, voltou a rejeitar a Palestina e criticou as nações que a reconheceram como um Estado. E enquanto isso, Israel acelera a tomada de capital de Gaza. A ofensiva terrestre das Forças Armadas intensifica as demolições na cidade de Gaza para expulsar a população. Imagens aéreas mostram quarteirões já destruídos. Já a manchete de hoje fala sobre a corrida ao Planalto. Divisão na direita opõe clã Bolsonaro a Centrão e afeta a definição para 2026. Eduardo e líderes de partidos trocam críticas e Tarcísio adota um recuo estratégico. Os reveses políticos do campo da direita nas últimas semanas, como a condenação de Jair Bolsonaro, o projeto de uma anistia empacado na Câmara e o aceno de Trump a Lula, fizeram aflorar atritos entre o clã do ex-presidente e o Centrão, que buscam construir uma candidatura única ao Planalto em 2026. O deputado Eduardo Bolsonaro tem trocado críticas com caciques partidários, como Valdemar Costa Neto, do PL, e Ciro Nogueira, do PP, para quem o filho do ex-presidente atrapalha com a sua postura bélica. Principal cotado para ser o candidato do próximo ano, o governador Tarcísio de Freitas
decidiu reduzir a sua exposição e voltou a dizer que pode não disputar o Planalto. Em um editorial em destaque, Congresso não pode se eximir do combate ao crime organizado. Já Anselmo Góes escreve a mensagem de Fachin ao dispensar festa de posse. Já Thaís Oyama também escreve o seguinte: Eduardo prefere perder para Lula. Também temos aqui um próximo assunto de Flávia Oliveira, ela também escreve ao jornal Globo: manifestações mostraram que ânimo para a luta está vivo. Agora um próximo destaque, que nós temos aqui também na política nacional: Sabino entrega carta de demissão, mas ainda tenta ficar como ministro. Titular do turismo cumpriu ordem de seu partido, União Brasil, que rompeu com Lula, mas ganhou 5 dias para tentar negociar permanência. Na economia, encontro de Lula e Trump pode ser presencial na Itália ou na Malásia. A agenda dos dois presidentes prevê que eles estejam nesses locais no mês que vem. E reunião nos Estados Unidos é uma opção. Agora sobre a central da COP, jogada perigosa. Com o planeta na prorrogação, países adiam e encolhem metas de redução de emissões de carbono às vésperas do evento da COP30. Já nesta imagem, temos aqui um assunto: pagando mais para ver. Leis recentemente aprovadas em Campos do Jordão e em Angra dos Reis, onde fica a Ilha Grande, que está aqui nesta imagem, reacendem o debate sobre taxação para visitantes de cidades turísticas, como já ocorre em outras regiões. A medida divide opiniões entre quem apoia a cobrança em nome da preservação e quem teme a fuga dos turistas. Na economia, desistência de fusão entre Gol e Azul reconfigura o setor aéreo. Aqui diz que esse fim das negociações foi bem recebido pelo mercado por reduzir riscos e consolida a liderança da Latam. E sobre um alerta vermelho, já sobre a saúde, o que faz o vinho tinto cair mal? A intolerância à histamina, que é uma molécula presente nos tintos, pode provocar dor de cabeça, vermelhidão e também nariz entupido. No Rio de Janeiro, Operação na Maré mata chefe do tráfico com 222 anotações. Ação da polícia resultou na morte de criminoso que impunha o terror na área. E uma mulher se feriu ao chegar ao hospital. Aqui temos o obituário para o Amilcar Tanuri, virologista, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos principais nomes na pesquisa sobre a Covid-19. E por último, temos aqui um destaque especial, também no Rio de Janeiro: doce tradição que resiste na cidade. Cosme Damião, com suas filhas, batizado por nascer no dia 27 de setembro, manteve o costume de sua mãe de distribuir guloseimas, nessa data que celebra os santos, ainda muito cultuados nos subúrbios do Rio de Janeiro. Agora no Correio Brasiliense, no alto da capa, temos aqui este assunto sobre mortos e feridos em 2 dias de violência no Distrito Federal. Em menos de 48 horas, pistoleiros deixaram rastro de 2 mortes e 4 feridos na capital federal. Ontem, César Júnior Adams, ele que era morador da quadra 27 do setor oeste do Gama, foi baleado na cabeça ao tentar ajudar um motorista de aplicativo que era vítima de um assalto. E, no caso, a motorista também foi ferida. 3 menores estão apreendidos suspeitos do ataque. E César, no caso, ele está
em estado grave no hospital de base. Na quinta-feira, 2 pessoas foram assassinadas a tiros. Na 611 da Asa Norte, Jardel Alves Barnabé morreu num suposto acerto de contas na invasão da Chacrinha. Em Taguatinga, perto da Praça do Bicalho, Carlos Augusto Medeiros foi executado por um atirador dentro do bar, do qual era dono. Agora, na política, na prisão, Careca do INSS não terá liberdade. André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, votou para manter preso o principal acusado do roubo de aposentados. Já um outro assunto, preso suspeito de atacar escola. Um homem investigado por atirar e matar 2 alunos de escola em Sobral, aqui no Ceará, foi detido ontem, sexta-feira, dia 26 de setembro. Já um próximo assunto, para a política nacional, aqui diz que Sabino sai do governo Lula, mas quer voltar. Demissionário por exigência do seu partido, União Brasil, o ministro do Turismo, Celso Sabino, acerta com o presidente a permanência até quinta-feira. Até lá, vai tentar reverter a situação para ficar no cargo, convencendo a legenda a desistir do desembarque da Esplanada. Já um assunto internacional, Netanyahu dá ultimato em ONU vazia. Diante do boicote ao seu discurso, o premier israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a criação do Estado palestino seria um suicídio nacional e prometeu atacar o Hamas e terminar também o seu trabalho. E sobre as metas do agro na COP30, coordenador da CNA, Nelson Ananias, falou ao CB.agro sobre os desafios do setor para a conservação do meio ambiente. E na oportunidade ele disse que temos muito a contribuir. Já na economia, mais de 6 mil produtos seguem sobretaxados. E sobre as doçuras de Cosme e Damião, as comemorações do Dia dos Santos Gêmeos, hoje, dia 27, são uma forte tradição carregada de fé e gratidão. E distribuir doces faz a alegria de crianças e adultos. É a forma de reconhecer uma graça alcançada. E Bruno e Michele, estes que estão na imagem, agradecem todos os anos a saúde do filho. E antes de darmos continuidade com os destaques das capas dos jornais aqui do nosso Brasil, faremos um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. E para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Dando continuidade aos destaques na capa do Correio Brasiliense deste sábado, temos aqui um assunto no caderno de Saúde e Ciência. Aqui diz que o chá verde para cuidar da saúde. Um estudo mostra que bioativos da planta traz benefícios no controle da glicemia e da perda de peso. Mesma função
salário menor. Pesquisa revela que mulheres do Distrito Federal ainda têm remuneração menor que os homens, mesmo em trabalhos iguais. Aqui também temos alguns textos de Ana Maria Campos. Ela escreve o seguinte: Celina vai acionar Capelli por fake news. Já Carlos Alexandre de Souza escreve: Lula e Trump avançam nos detalhes da reunião. Já Silvio Queiroz escreve o seguinte: na ONU, líderes com marca de negociação. Dia trágico no lago, aqui é um assunto do Caderno de Cidades. Um homem que remava numa canoa havaiana no Paranoá morreu afogado após o barco virar ontem pela manhã. Outra pessoa que estava na embarcação conseguiu se salvar e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. E esse acidente aconteceu no setor de Clube Sul e as buscas pela vítima duraram mais de 4 horas. No caderno de esportes, em rápida evolução no tênis, depois de atingir as semifinais no US Open Juvenil em Nova York, o goiano radicado em Brasília, Guto Miguel, conta em entrevista ao Correio Brasiliense quais são os próximos passos para a temporada de 2026. Uma das metas é encarar torneios adultos em troca de experiência para voos mais altos. Já no jornal Cearense O Povo, na manhã deste sábado, dia 27 de setembro, a manchete de hoje é para o ataque que aconteceu em Sobral, na escola estadual. Suspeito de matar 2 alunos em escola é preso. O suspeito, detido ontem, já havia cometido outros 2 homicídios. As aulas na escola estão suspensas e a Secretaria de Educação prepara plano emergencial de gestão de crises. Também temos uma reportagem sobre preço comparado. Frutas, café e carnes evidenciam efeitos, ainda que limitados, do tarifaço de 50% dos Estados Unidos aqui em Fortaleza. Na economia, o Ceará é o segundo em mulheres como donas de pequenas empresas. Já na política nacional, Sabino entrega cargo no turismo sob pressão do União Brasil. Já em esportes, Fortaleza e Sport fazem hoje no Castelão jogo de sobrevivência na Série A. Já no valor econômico de hoje, temos aqui a manchete: Sabino anuncia saída do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil. O ministro entrega a carta de demissão, mas diz que fica no cargo até semana que vem a pedido de Lula. O ministro do Turismo, Celso Sabino, apresentou nesta sexta, dia 26 de setembro, sua carta de demissão da pasta ao presidente Lula, mas seguirá na função até semana que vem. O desembarque do governo acontece após o ultimato do União Brasil para que filiados deixem os cargos na gestão federal. E abre aspas: tive uma conversa hoje com o presidente da República em virtude da decisão que o partido ao qual eu sou filiado tomou de deixar o governo. E vim hoje aqui cumprir o meu papel. Entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido. Fecha aspas, disse Sabino nessa sexta em uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. Apesar desse anúncio feito, Sabino disse ter recebido um pedido do petista para continuar no cargo até semana que vem, quando o chefe do executivo fará entregas em Belém, no Pará, relativas à cúpula climática da Organização das Nações Unidas de 2025, a COP30. E ele afirmou o seguinte: o presidente pediu que eu acompanhasse nessa missão a cidade de Belém, na próxima quinta-feira, e assim nós
Vamos estar, afirmou Sabino. E com a viagem programada ainda sob o status de ministro, Sabino ganhará tempo para articular com a União Brasil a sua permanência no cargo. E ele completou dizendo o seguinte: a minha vontade é clara, é continuar o trabalho que a gente vem fazendo e a gente tem um trabalho de diálogo mantido, disse. E ainda segundo ele, Lula sinalizou a possibilidade de ampliar o diálogo do governo com o partido. Vou seguir conversando com as lideranças do meu partido e nós vamos continuar o diálogo. E questionado sobre a possibilidade de reverter o quadro e permanecer no governo, mesmo com a pressão da sua legenda, Sabino disse acreditar no diálogo. Eu acredito que os homens públicos devem querer o que é melhor para o país. E o Sabino assumiu o ministério em 2023 como um aliado de primeira hora do deputado Arthur Lira, o então presidente da Câmara. A sua nomeação foi vista, na época, como estratégica para sedimentar o apoio do Centrão à pauta de interesse do Palácio do Planalto na Casa. E há pouco mais de 2 anos no cargo, Sabino passou a ganhar a confiança e apreço de Lula. Nos últimos meses, aqui relata, ele foi destacado pelo chefe do Executivo Federal para auxiliar diretamente nos preparativos da COP30, prevista para acontecer em Belém no mês de novembro. Esse evento tem um significado distinto para o ministro da União Brasil, porque além de atrair os holofotes do mundo inteiro, acontecerá em seu berço eleitoral, o Pará. E sobre as eleições de 2026 e as desavenças, aqui diz ainda nesta matéria que mesmo com destaque dado ao ministro por Lula, a União Brasil passou a pressionar os seus filiados pelo desembarque do governo. No pano de fundo para o movimento feito pelo partido está a preparação da legenda para as eleições de 2026. Nesse sentido, nas últimas semanas, a sigla sinalizou a Lula que não anunciará apoio à reeleição do petista no ano que vem. Já no dia 2 de setembro, o presidente da Federação União PP, o Antônio Rueda, anunciou que todos os filiados do grupo político deveriam entregar, em um prazo de 30 dias, os cargos que ocupam no governo federal. E os eventuais descumprimentos, de acordo com Antônio Rueda, estarão sujeitos a afastamento. Mas a União Brasil antecipou a entrega dos cargos. Na semana passada, a legenda determinou que os filiados deveriam deixar a gestão federal até o dia 19. O novo prazo estabelecido pelo partido se deu após a legenda acusar o governo petista de estar por trás de denúncias contra Rueda. E na visão do partido, as inverdades vieram à tona, coincidentemente, após a sigla anunciar o desejo de desembarcar da base aliada governista. E no dia 19, Lula se reuniu com Sabino no Palácio da Alvorada, onde acertaram que o ministro continuaria na função até o regresso do presidente ao Brasil, após a sua viagem aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. E o nome de Rueda foi citado em um depoimento de um piloto como sendo o verdadeiro dono de aeronaves operadas por uma companhia com conexões com Beto Louco e Primo. Eles que são investigados por lavagem de dinheiro para a organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. E essas informações foram publicadas em uma reportagem do portal UOL. Já num comunicado, no último dia 18 de setembro, a União Brasil prestou irrestrita solidariedade a Rueda e chamou a notícia de infundada, prematura e superficial para tentar atingir a honra e a imagem do dirigente.
Numa clara acusação contra o Palácio do Planalto, a sigla também alegou estranheza pelo fato de que, dias após a Federação União Progressista anunciar o desembarque do governo Lula, essas notícias tenham sido publicadas. Na alegação do União Brasil, o objetivo da gestão federal seria desgastar a imagem de Rueda, sem ter qualquer evidência desse fato. E a relação entre Lula e Rueda já estava estremecida há semanas, e esse desgaste entre os dois foi exposto pelo próprio chefe do Executivo Federal na reunião ministerial do mês de agosto. Nessa ocasião, o petista cobrou lealdade do seu corpo de ministros e pediu para que os titulares das pastas defendam o governo, especialmente em agendas organizadas pela oposição com críticas à gestão federal. E aqui também diz que o presidente citou como exemplo o evento de oficialização da Federação União Brasil e PP. E nesse episódio, Lula comentou que quando o presidente do PP, Ciro Nogueira, estava criticando o governo, não teve um ministro para levantar a mão e defender a gestão petista. Segundo o chefe do Planalto, o papel de titulares da pasta é justamente sair em prol do governo. Ao todo, União, Brasil e PP acumulam 4 ministérios na esplanada. E na fala sobre as incumbências de ser ministro, Lula também citou Antônio Rueda. O chefe do executivo disse que não gosta do líder partidário, que o sentimento é recíproco. E mesmo com a saída de Sabino, o Planalto confia na permanência dos outros 2 ministros que estão na cota do União Brasil, que é o Valdez Góes, da Integração, e Frederico Silveira, de Comunicações. Isso se dá porque ambos fazem parte da cota do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também por conta do apadrinhamento, que devem permanecer na gestão federal, independentemente do desembarque do União. E o caso do ministro das Comunicações também tem outro aspecto. Frederico se apresenta como uma indicação técnica do União, além do fato de ter recebido o aval de Alcolumbre. De acordo com as fontes, antes de Lula convidá-lo para assumir a pasta, o presidente da República chegou a questionar se Frederico pretendia sair do posto em abril do ano que vem para concorrer a algum cargo nas eleições de 2026. O agora ministro, então, respondeu que tinha a intenção de ficar até o final do 3º mandato do petista. Já um próximo assunto na política aqui do Valor Econômico, neste sábado, alvo de possível demissão, Márcio Macedo diz nunca ter conversado com Lula sobre a sua saída. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência disse ver as especulações de sua saída do cargo, que ocupa desde o ano de 2023, como um cerco político. Alvo de possível demissão, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Márcio Macedo, afirmou que o seu cargo é do presidente Lula e, portanto, ele pode demiti-lo ou mantê-lo na função a hora que ele quiser. E de acordo com ele, porém, o assunto nunca foi tratado com o presidente, ao dizer que encara as especulações com naturalidade. O ministro contou que o seu projeto eleitoral para 2026 é a reeleição de Lula no Executivo Federal. E abre aspas, o cargo é do presidente da República. O povo lhe outorgou o direito de nomear e de tirar, colocar ministro, fazer mudança a hora que ele quiser. Isso é da natureza do cargo, fecha aspas, afirmou o ministro em uma coletiva de imprensa nessa sexta-feira, dia 26, no Palácio do Planalto. E Macedo brincou com o fato de que já sofreu as mesmas especulações sobre uma possível demissão em alguns momentos à frente da Secretaria-Geral, função que ocupa desde o ano de 2023. Abre aspas.
Já posso pedir gol no Fantástico 3 vezes. Já são 9 vezes que dizem que eu vou sair. Comentou, rindo. E ainda de acordo com ele, isso é um assunto bem resolvido. E o ministro disse ver as especulações como um cerco político. E sobre este assunto ele disse o seguinte: a disputa faz parte da política. Eu encaro isso também com naturalidade. E mesmo com o movimento, Macedo disse não guardar mágoa nem qualquer sentimento ruim. Eu estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo e vou continuar servindo o meu país e o projeto liderado pelo presidente Lula com muito trabalho. Agora, temos aqui um assunto, uma matéria no Judiciário Brasileiro. Barroso diz que sua única frustração ao deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal foi não conseguir pacificar o país. E o ministro encerra mandato à frente da corte após 2 anos. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, disse nesta sexta que uma das frustrações de sua gestão à frente da corte foi não ter conseguido ajudar na pacificação do país. Segundo ele, isso só irá ocorrer depois que encerrados os julgamentos da trama golpista. E na oportunidade ele disse o seguinte: eu queria ter um país mais pacificado. O país ainda tem muitos núcleos raivosos e acho uma coisa ruim, porque a raiva não é uma coisa construtiva na vida, seja de esquerda ou a de direita. A raiva é uma coisa muito ruim. E queria ter sido a pessoa que pudesse ter feito um resgate maior da civilidade no país, o que era completamente possível. Mas os julgamentos do 8 de janeiro e do golpe dificultaram muito criar esse ambiente de total pacificação. Porque quem teme ser preso está querendo a briga, afirmou o Barroso. E essa declaração ocorreu lá em Brasília, em conversa com jornalistas que cobrem o Supremo. Lembrando que o Barroso deixa a presidência do Supremo na próxima segunda-feira, dia 29. Agora o posto será passado ao ministro Edson Fachin. E abre aspas, então diria que a minha única frustração foi não ter conseguido fazer a pacificação. Eu acho que o país vai se pacificar progressivamente depois que acabarem os julgamentos de todos os núcleos da trama golpista. Aí, as feridas vão começar a cicatrizar. Mas do ponto de vista político, o núcleo crucial era o mais emblemático. Fecha aspas, prosseguiu. E lembrando que esse núcleo crucial tinha como um dos réus o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. E Barroso assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal em setembro de 2023 e o andamento do julgamento da trama golpista que condenou Bolsonaro andou durante a sua gestão. Mas ainda faltam julgar outros 4 núcleos de acusados de golpe de Estado. Durante a entrevista, o ministro também disse que não pretende se aposentar da corte prontamente nem deixar o país, apesar de já ter recebido convites de universidades norte-americanas para passar uma temporada. Se desejar, Barroso pode seguir como magistrado até os 75 anos, idade em que é obrigado a se aposentar. Segundo o ministro, no entanto, ele tem a intenção de escrever um novo livro com suas memórias na magistratura e também na vida. E ainda temos outra fala do ministro Barroso, que impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal não é um produto de prateleira. Prestes a deixar a presidência da Corte, o ministro defende que o Supremo analisa com rapidez ações sobre regras de afastamento de magistrados. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse ontem, sexta-feira,
que a Corte pode atuar para barrar processos de impeachment de integrantes da Corte se entender que o procedimento desrespeitou as regras. Para ele, o tribunal deve analisar rápido ações que buscam dificultar o impedimento de magistrados. E essa declaração ocorreu em Brasília, em conversa com jornalistas que cobrem o Supremo Tribunal Federal. Barroso deixa a presidência da Corte na próxima segunda-feira, dia 29 de setembro. E esse posto será ocupado pelo ministro Edson Fachin. E ainda de acordo com Barroso, impeachments servem para punir crimes graves e não para impedir a atuação de adversários. E nesse sentido, afirmou, não é só a maioria de votos no Senado que importa, mas uma correta descrição de razões que justificam o impeachment de magistrados. E o Valor Econômico nos traz aqui as aspas do ministro. O impeachment é para se tiver acontecido um episódio grave. Não é um produto de prateleira para se livrar de quem você não gosta politicamente. Acho a lógica de um processo eleitoral para fazer impeachment de ministro do Supremo ruim e me preocupa. E o processo de afastamento de magistrados é previsto pela legislação brasileira, porém nunca ocorreu na história do país. Porém, recentemente, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro passaram a defender o uso do instrumento para determinados magistrados, a exemplo do próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação por tentativa de golpe de Estado. Dezenas de pedidos de impeachment foram protocolados no Senado, casa responsável para analisá-los, mas até o momento não prosperaram. E Barroso também afirmou o seguinte: os processos de impeachment e de crime de responsabilidade têm uma tipificação constitucional e legal e, portanto, qualquer processo, como todo ato em um Estado democrático de direito, é passível de controle à luz da Constituição. E o ministro Gilmar Mendes é relator de ações que dificultam o impeachment de ministros do Supremo. Para Barroso, a análise dos casos deve ser feita rapidamente. Quanto mais rápido decidir isso, melhor, afirmou. Já uma próxima matéria na área da política diz que Lula parece estar otimista, diz Barroso sobre aceno de Trump na ONU. Na ocasião, o americano elogiou o presidente americano e disse que sentiu uma química entre eles. Ou melhor, o americano elogiou o presidente brasileiro. Já nessa matéria informa que o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Roberto Barroso, disse ontem, sexta-feira, que o presidente Lula pareceu otimista depois do breve encontro que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York. E nessa ocasião, o americano elogiou Lula e disse que sentiu uma química entre os dois. De acordo com o ministro, que esteve com Lula na posse de Vieira de Mello Filho, como chefe do Tribunal Superior do Trabalho, na quinta-feira, dia 25 de setembro, o petista sinalizou positividade e cautela em relação à declaração de Trump no evento. E abre aspas, o presidente me pareceu otimista, um otimista cauteloso, mas me pareceu otimista. Acho que talvez se tenha aberto uma janela de negociação para esclarecer. E Lula, se vocês deixá-lo falar, ele é muito convincente. Fecha aspas, declarou Barroso em uma conversa com jornalistas que participam da cobertura do Supremo. O ministro deixa a presidência na próxima segunda-feira, dia 29, quando o cargo será assumido pelo ministro Edson Fachin. Depois do aceno do presidente dos Estados Unidos ao presidente brasileiro, as equipes diplomáticas dos dois chefes de Estado marcaram uma reunião entre eles, prevista para a semana que vem.
De acordo com Barroso, Lula não declarou que levará o tema das sanções aos ministros a uma mesa de negociação com Trump. No entanto, afirmou que espera que ele discuta esse assunto. Ele diz que o presidente Lula tem sido muito leal ao Supremo durante todo esse tempo, de modo que eu acho que ele discutiria tanto tarifas quanto sanções. A declaração de Trump ocorreu depois do discurso de Lula na ONU, que criticou as medidas adotadas pelos Estados Unidos contra o governo brasileiro e também autoridades do judiciário. Desde o mês de julho, o governo norte-americano vem aplicando sanções, como tarifaço, a produtos de exportação brasileiros. A revogação de vistos de ministros do Supremo e do governo Lula, além de embargos financeiros individuais ao ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, a Viviane Barsi, sobre a lei Magnitsky. E sobre partidos, Ciro Nogueira vê falta de bom senso atrapalhar a direita. O presidente do PP admite crise e afirma que divergências fortalecem o governo Lula. E antes de darmos continuidade aqui com os destaques do Valor Econômico, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Agora, dando continuidade na editoria de política do Valor Econômico deste sábado, temos aqui a matéria que a atuação de Eduardo Bolsonaro desorganiza a oposição e fortalece Lula, avaliam líderes da direita. Avanço de diferentes pré-candidaturas à presidência e indefinição sobre o futuro político do bolsonarismo também contribuem para quadro de desorganização. O avanço de diferentes pré-candidaturas à presidência, a indefinição do ex-presidente Bolsonaro sobre o futuro político do bolsonarismo e as divergências internas causadas pelas movimentações do deputado federal Eduardo levaram a oposição ao presidente Lula a um quadro de desorganização na avaliação de líderes da própria direita e centro-direita. E aqui diz que esse assunto foi debatido em público nos últimos dias e reforçado por políticos e também dirigentes partidários ouvidos sob reserva pelo Valor Econômico. De acordo com os relatos, a oposição vem cometendo erros que deram fôlego a Lula, como mostram as pesquisas sobre a avaliação do governo e a intenção de voto, e reforçaram seu projeto de tentar um 4º mandato. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse na segunda, durante um evento em São Paulo, que a direita está um pouco mais desorganizada que o campo governista e ainda sem um cenário mais preciso sobre quem vai disputar essa eleição. E no mesmo seminário do BTG Pactual, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia,
afirmou que Lula voltou para o jogo graças à estratégia desorganizada e sem projeto da oposição da extrema-direita. O governador de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas, principal aposta para aglutinar direita e centrão, minimizou a crise horas mais tarde, ao dizer que o grupo, na verdade, está organizado, vai vir forte, vai vencer a eleição. Ele deu a declaração ao lado do governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que é outro pré-candidato ao Planalto, em jantar do Centro de Liderança Pública. E os dois pregaram que o campo se unirá no eventual segundo turno. Agora, sobre o caso de Eduardo Bolsonaro, a atuação de Eduardo nos Estados Unidos, que produziu o tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump e a campanha aberta dele contra um apoio do pai a Tarcísio, são vistas como um estopim para a desagregação dos aliados. Eduardo desorganizou a direita inteira, diz um ex-integrante do governo Bolsonaro que é entusiasta do projeto nacional de Tarcísio de Freitas. Apesar do isolamento crescente, o parlamentar insiste que tentará ser candidato à presidência em 2026. A aplicação do tarifaço e das sanções do governo americano a autoridades do Judiciário e do Executivo são ações do deputado descritas nos bastidores como um tiro no pé da direita. Para o presidente de partido desse segmento, a oposição está tonta diante da repercussão majoritariamente negativa da agenda radical defendida por Eduardo. Segundo esse dirigente, a fragmentação se acentuou com a prisão domiciliar de Bolsonaro e também a ausência de uma liderança nacional da oposição, que pudesse também articular a agenda para desgastar o governo no Congresso. Na prática, estamos ajudando Lula, diz. Segundo pesquisa Pulso Brasil e PESP, divulgada na última quinta-feira, a aprovação do governo Lula cresceu 7 pontos percentuais no intervalo de 2 meses e atingiu 50%, ante 43% no mês de julho. Já a desaprovação, que era 51%, agora está em 48%. E o levantamento tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais. E nessa coalizão que dá respaldo a Bolsonaro, a possibilidade de que o ex-presidente decida apoiar um dos filhos ou a própria ex-primeira-dama Michele para uma candidatura presidencial é motivo de apreensão, de acordo com parte das lideranças. O receio é o de que isso facilite a estratégia do PT de grudar no eventual opositor a rejeição ao chefe do clã. Michele admite entrar na corrida ao Planalto se for a vontade de Deus. E também há uma leitura de que as chances de reeleição de Lula não podem ser subestimadas, já que o petista tem uma base eleitoral firme e controla a máquina federal. O economista Adolfo, que foi ministro de Minas e Energia e também secretário de Política Econômica no governo Bolsonaro, compartilhou na sua rede social o diagnóstico de que Lula é o grande favorito para 2026 e que sem o Bolsonaro, a direita, apesar de contar com bons nomes, ainda não demonstra a densidade eleitoral necessária para vencer. E o fundador do CLP, que é o Luiz Felipe Dávila, que foi inclusive o anfitrião do evento com Tarcísio Zema, afirmou ao Valor Econômico que a direita está mais unida do que parece. Ele, que é um cientista político e filiado ao Partido Novo, partido pelo qual concorreu à presidência da República em 2022, diz acreditar em uma reorganização até o período eleitoral e sustenta que, na verdade, é o centrão que está rachado, indeciso entre desembarcar do governo ou fazer oposição a ele. Ele, de acordo com o próprio Luiz Felipe Dávila, na entrevista, a pluralidade de candidatos reflete uma boa safra de governadores, que inclui ainda Ronaldo Caiado, que é
Partido União de Goiás, e Ratinho Júnior, do PSD de Paraná. Ele afirmou que as coisas vão se definir no tempo certo. E Tarcísio de Freitas visitará Bolsonaro, mas nega aval à candidatura em 2026. Governador de São Paulo confirma o encontro com o ex-presidente e diz ter preocupação e consideração com o seu padrinho político. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a dizer que tentará a reeleição. Negou que Jair Bolsonaro tenha decidido lançá-lo candidato à presidência e afirmou que será uma visita a um amigo. Encontro que deve ter com o ex-presidente marcado para segunda-feira, dia 29 de setembro. Ele disse o seguinte: vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele. É uma coisa que eu vou fazer sempre porque tenho preocupação e consideração com uma pessoa que sempre foi muito importante para mim. Fecha aspas, afirmou Tarcísio à imprensa durante evento do governo estadual em Guarulhos, na quinta-feira. Já no Legislativo, isenção do imposto de renda nunca foi motivo de chantagem, afirma Arthur Lira. Relator do projeto considerado prioritário pelo governo Lula, deputado nega haver barganha política. E relator cede em parecer para apaziguar estados e municípios, aqui falando sobre a reforma tributária. O senador Eduardo Braga disse que vai voltar atrás sobre a forma de cálculo da calibragem da alíquota do IBS. O senador Eduardo Braga, relator do segundo projeto de lei de regulamentação da reforma tributária do consumo, disse que vai voltar atrás em um ponto do seu parecer que causou a revolta dos estados e dos municípios. Segundo esses entes federativos, um dispositivo modificado pelo MDBista poderia gerar uma perda de arrecadação de 46 bilhões de reais por ano. E o relator havia alterado a forma de cálculo da calibragem da alíquota do Imposto sobre Bens e Serviços. O tributo, que será de competência dos estados e municípios, em substituição ao ICMS e ao ISS, pela lei que regulamentou a primeira reforma, a alíquota de referência do IBS para o período de transição entre 2029 e 2032 será calibrada considerando a média da razão entre a receita média dos estados e municípios sobre o Produto Interno Bruto nos anos de 2024 a 2026, além também de outros fatores. O presidente do PSOL diz que teve o visto para os Estados Unidos cancelado. Segundo Paula Corradi, comunicado dos Estados Unidos não justifica a decisão. Sobre Conselho de Ética, deputado aliado de Bolsonaro será relator de processo de cassação de Eduardo no Conselho de Ética. Também temos aqui um próximo assunto, na verdade é uma entrevista ao Valor, que para Boulos, embate com a direita em 2026 será voto a voto. Cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência, o deputado diz que a esquerda tem como desafio atrair os evangélicos, trabalhadores informais e também conquistar as redes sociais. E Mendonça vota para manter prisão de careca do INSS e empresário Maurício Camisotti. Demais ministros da segunda turma julgam decisão contra suspeitos de envolvimento em esquema de fraudes. E uma fala do ministro Barroso, isso também é um destaque no Valor Econômico. Acordo sobre emendas já foi feito entre poderes e cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar o seu cumprimento.